testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem, virem a crer por intermédio dele. A fim de todos virem a crer por Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este, é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão de quem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito,
este é que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia dos dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse: Que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Capítulo 1, versículo 43 de João. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e lhes disse: Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhes Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João, capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná, da Galiléia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre de sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre de sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Versículo 12, do capítulo 2. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos.
e ficaram ali muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façai da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Versículo 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostra para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí esse santuário em 3 dias e o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 40 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, e lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Versículo 23 do capítulo 2. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito dos homens, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Capítulo 3 de João. Havia dentre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: O que pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel, e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Versículo 12 do capítulo 3. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não crê no, no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. João 3:22. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá corria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, dentre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o ouve muito e regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. João 3:31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus:
Se conhecerás o dom de Deus e quem é o que pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias que lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhes Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia, Jesus. Deixa eu marcar isso aqui. Deus é bom. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou eu quem falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que se disse com tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. João 4:31. Neste interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar
o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. João 4,39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tinha feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente o Salvador do mundo. João 4,43. Passando 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem horas na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. João 4,46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios de modo nenhum, crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro anunciando que o filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém. Aqui a gente termina, e aí a partir de amanhã a gente continua aqui no capítulo 5. Vai ser o nosso 18º dia da leitura da palavra. E como sempre a gente faz, a gente vai orar agradecendo ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui lendo a palavra dele. E amanhã a gente continua aqui às 7h07. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui lendo da tua palavra, recebendo esse maná do céu. Que essa palavra, Senhor, que eu, como eu pedi no início, seja como uma semente e nós sejamos como um solo fértil, Senhor. Ao receber essa palavra, nós possamos frutificar, Senhor. Nós possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Pai, eu te peço nesse dia que eu e cada um que ouvir essa palavra, Senhor, através desse vídeo, faça parte desse transbordar, Senhor, na vida de outras pessoas. Que nós não venhamos a reter, Senhor, aquilo que o Senhor tem dado em nossas vidas, ó Pai. Mesmo que muitas das vezes, Senhor, nós achamos que não somos dignos, que somos pecadores, nós somos, Senhor. Perfeito é só o Senhor, mas nós somos instrumentos em Tuas mãos, ó Pai. E que o Senhor faça de mim e faça de cada um, Senhor, que ouvir esse vídeo, um instrumento para cumprir o Teu propósito aqui na terra, Pai. Que nós possamos ser esse canal de bênção, esse canal de unção na vida de outras pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço, te dou graças por essa oportunidade de estar todo dia, Senhor, no primeiro horário da manhã, lendo a Tua palavra, recebendo mais de Ti e compartilhando isso com os meus irmãos. Em nome de Jesus eu te dou graças, te agradeço, Senhor, e te louvo. E desejo a cada um de vocês um excepcional dia, que o Senhor abençoe sua vida. Amanhã nós estamos aqui novamente às 7h07
lendo a palavra do Senhor. Como vocês sabem, isso aí é um projeto que Deus colocou no meu coração e nós vamos ler toda a Bíblia juntos. Ah, Daniel, quanto tempo? Não sei. Tem dia que a gente lê 3, tem dia que a gente lê 4, tem dia que a gente lê 5 capítulos, mas o importante é a gente ler. Amém? E a gente não para. De domingo a domingo, de segunda a segunda, a gente está aí juntos. Então tenham uma excepcional semana. Pratiquem exercício, continue orando, continue lendo a palavra do Senhor durante o seu dia, as oportunidades que você tiver, pois essa palavra é alimento para a nossa vida. Tá? Um excepcional dia a todos, fiquem na paz e até amanhã às 7h07. E só lembrando, toda vez que eu posto esse vídeo no IGTV, ele também fica salvo no meu canal lá no YouTube, que é o meu nome, Daniel Araújo Diniz. Então, se você tem algum amigo que quer compartilhar, compartilha lá do canal, se inscreve, envia o link para ele ser abençoado também, para essa pessoa ser abençoada. Um excelente dia a todos, fiquem na paz. Amém. Até amanhã, 7h07, hein?